Olá, eu sou o Gessé Sadoc, trompetista. Estou aqui participando desse projeto do Brasil de Toru, as videoaulas. Grande prazer receber o convite do pessoal do Quarteto Radamés Inátali. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre trompete. Bom, falando do instrumento em si, ele é um tubo de metal. Normalmente, o metal é latão. Ele pode ter uma mistura de latão com bronze, às vezes de latão com ouro, mas o metal principal é o latão. Nesse caso aqui, ele recebeu um laqueado, né, que dá essa cor amarelada. Ele pode ser banhado a prata, aí fica com a cor branca. Ele pode ter um pouco de ouro no laqueado e ele vai ficar mais avermelhado, né? E são as variações desse acabamento do instrumento, né? Então, como eu estava dizendo, isso aqui é um tubo de forma cilíndrica. Eu sempre, quando era adolescente e tal, sempre achava estranho, porque eu via essa parte aqui e falava, pô, mas isso não é cilíndrico, isso é cônico. Mas, enfim, o que importa é que a construção dele é de uma forma que a abertura do calibre aqui, ela não vai crescendo tanto. Então, ela permanece até quase o final do instrumento nesse formato cilíndrico mesmo, né? Existem outros instrumentos, como o flugelhorn, que é um instrumento que a gente usa muito para trabalhar, que ele tem a construção cônica, que realmente a abertura ela já é maior à medida que o tubo vai se prolongando, né? Bom, o som no instrumento é feito de uma forma que é a vibração dos lábios, né, nessa peça aqui que a gente tira, que se chama bocal, né? A vibração é um barulho engraçado, vocês vão ver, faz assim. E aí depois você passa isso no bocal, para o bocal. Então, o instrumento ele serve como uma amplificação dessa vibração. E aí vem o som do trompete em si. Entendeu? Tem várias partes que você pode tirar do instrumento, né? É importante para você poder conservar o instrumento. Então aqui a gente tem também algumas partes do instrumento que elas saem, né? A gente pode tirar algumas peças que elas influem na qualidade do som, elas influem na afinação, certo? De uma forma geral, elas têm essa função. Se fosse tudo soldado, fechado, né? O instrumento teria muito menos recursos para uma produção de um som mais qualificado, vamos dizer assim. A primeira que a gente pode notar, depois que o instrumento, depois do bocal, né, vem para esse tubo principal aqui, né, que no Brasil a gente chama de todel, que é essa peça aqui. Em inglês a expressão que se usa, traduzida, seria tubo principal, porque eu acho que é o primeiro lugar por onde passa o som no instrumento. E ela vem para essa volta aqui que a gente tira, né, que a gente chama de volta de afinação. Você pode ver que ela tem um específico comprimento, que se à medida que eu mudo aqui, a afinação do instrumento ela pode subir ou descer. No caso, eu vou tocar aqui agora com essa abertura. Se eu for abrir um pouco,
vou abrir significativamente aqui só para ilustrar bem essa mudança. Bom, vou tentar fazer uma demonstraçãozinha aqui de como essa coisa da afinação funciona aqui. Eu vou sustentar uma nota e você vê que à medida que eu vou abrindo a volta, a afinação vai mudando. Ó. Quer dizer, eu não pressionei nenhum pistão aqui, né? Na verdade, eu só fiquei deslizando essa volta aqui, que coincidentemente é o mesmo mecanismo que o trombone de vara usa para mudar as notas do seu instrumento, né? Na verdade, é o mesmo princípio. Então, quando ela passa por aqui, ela chega nessa parte aqui, que a gente chama de máquina do instrumento, né? Que contém os 3 pistões, né? E esses 3 pistões, quando você aciona, né, cada um deles, ele desloca o ar para um desses tubos auxiliares aqui. Aqui a gente pode ver esse mais comprido, que seria do terceiro, ligado. Esse primeiro aqui vem para esse, certo? Que também a gente usa para corrigir alguma afinação também. E esse do meio vem para esse segundo aqui. E então, no caso aqui, quando você aciona, né, à medida que o ar se desloca para os tubos, então ele cria um comprimento maior, né, do tubo total. E isso faz com que o som seja mais grave. Você pode perceber que essa aqui é a volta mais curtinha dessas 3, né? Então isso dá o som menos grave do que essas, né? Vou apertar aqui só a do meio para vocês verem o que muda. Né? Ela muda um semitom para baixo. Essa aqui é um pouco maior, ela muda um tom para baixo. Né? Bom, e a terceira, ela muda uma terça menor para baixo. Como essa aqui, ela muda, você pode perceber que a progressão é sempre de semitom em semitom. Então, o que acontece é que essas duas juntas, elas acabam criando, né, a mesma variação de som do que a terceira. Então, se apertar o primeiro e o segundo juntos, elas fazem a soma que fica igual ao comprimento desse terceiro aqui. Então, a gente aqui acaba tendo um recurso de opções para usar posições diferentes para a mesma nota, né? Isso para a gente é legal porque dependendo de onde a gente está tocando, né, ou com quem a gente está tocando, dependendo de como você acorda no dia, você precisa ter uma gama de afinação maior ou menor em termos de flexibilidade, né? Então esses recursos eles acabam ajudando no dia a dia. E também a gente tem essa outra posição, com essas combinações dos 3, a gente tem outras posições que seriam essa aqui, primeiro e segundo, né? Que aí ela vai para uma terça maior. Você pode ver que acaba sempre tendo essa progressão de semitons para baixo, né? Então, bom, gente, então depois dessa posição que combina a digitação do segundo com o terceiro pistão, né? Melhor assim dizendo, a gente usa essa, que desce mais um semitom. Então, e a última posição que a gente tem de digitação seria todos eles apertados,
que daria uma quarta aumentada, né? Ou uma quinta diminuta. Então aqui a gente tem 7 combinações com descendência em semitons do som, né? Esse é o mecanismo básico que a gente tem no trompete moderno, né? Porque antigamente o trompete não tinha essa máquina com esses tubos auxiliares, ele era um tubo singular aqui. Isso propiciou a gente fazer a escala cromática, né? Fazer a escala diatônica, né? Era possível apenas fazer uma escala cromática com uma afinação não tão perfeita numa região bem aguda do instrumento com o tubo simples, né? Então não podia se escrever determinadas notas para o trompete em determinadas oitavas, né? Depois que isso foi criado, aí nós tivemos os recursos para tocar o instrumento da mesma forma que toca o violino, né? Esse instrumento piano, né? Que tem todas as notas, né? Bom, esse assunto eu acho que a gente passa para um outro bloco agora, que a gente fala das séries harmônicas, né? De cada posição do instrumento.